graça e a paz, queridas. É uma alegria estar aqui com vocês. Nós já temos uma aliança com esse ministério, com esse casal lindo, pastor Clóvis e sua esposa. E eu creio que Deus tem um grande propósito nessa tarde. Nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra toda uma ação maligna que intenta contra o propósito de Deus. Então, toda a ação de Satanás é nos distrair. E muitas vezes a distração não está naquilo que está do lado de fora, mas aquilo que está dentro de nós, em relação às fortalezas que estão na nossa mente. Então nós vamos começar a se posicionar agora como guerreiras, como aquelas mulheres que estão na posição para receber uma direção e uma chave que vai fazer com que as portas do inferno não prevaleçam. Então nós vamos estar aqui numa conexão única com o trono da graça do Deus Altíssimo. Amém? Por que isso é importante? Porque nós precisamos estar alinhados com o mundo espiritual. Existe algo muito especial da parte de Deus a ser liberado neste lugar, na sua vida. E nós temos que fazer tudo para que o teto e a atmosfera espiritual ela seja propícia para a manifestação do poder de Deus na vida de cada um de vocês. A palavra de Deus ela é muito clara quando ela fala em relação aos seus discípulos e em relação a Jesus. Ele fala que Jesus ele passou um tempo com seus discípulos dando as aulas práticas e teóricas. Mas chegou um momento em que ele falou, olha, agora vocês assistiram, vocês viram, e agora vocês vão fazer lá fora aquilo que vocês aprenderam. Então ele envia os seus discípulos, para que os seus discípulos, eles vão ver lá fora o que está acontecendo. E ele diz assim, vão lá fora ver o que estão dizendo de mim, não o que era importante para o Senhor, o que se achava dele, não. Mas ele disse, vá lá fora. Nesse momento, se definiu as duas igrejas de Jesus. Porque os discípulos foram, e quando o Senhor foi de encontro a eles, eles estavam voltando, ele disse assim, que dizem de mim lá fora? Aí uns dizem assim, uns dizem que tu és Jeremias, outros João Batista, ou uma profeta qualquer. Aí ele vira para os seus discípulos e diz, e vocês, que dizem? Pedro, na sua postura, colérico, precipitado, ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu quero que você discirna espiritual o que pode estar acontecendo já nessa tarde. Existe a igreja da multidão, que não interessa se é João Batista, ou se é Jeremias, ou se é algum profeta. E existe a igreja da revelação, porque ele vira para Pedro e diz, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E por causa disso, Pedro, eu vou dizer quem você é. Porque a revelação de Deus revela quem somos. E qual é o propósito de Deus? Ele diz, tu és o Petro. E sobre a tua vida, e sobre esta palavra, e sobre esta pedra, edificarás a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o que eu quero que você discirna agora, que tudo que vai acontecer aqui, só pode se manifestar e trazer um resultado na nossa vida, se ela se mover pela revelação. Pela revelação, a pastora Graça vai falar do testemunho dela, ela vai falar de algumas coisas que a levou a um posicionamento de autoridade, mas eu quero dizer que não são as palavras dela, mas é a revelação do Espírito no seu coração. Então o que nós precisamos aqui, não se preocupar com a igreja da multidão, que não interessa quem é, eles querem a bênção. Nós somos a igreja da revelação, não somos a igreja da multidão, somos a igreja da revelação, que sabemos quem é Cristo, Filho do Deus vivo. Não aquele que anda com o povo, nem que está do lado do povo mais, mas aquele que ressuscitou e está dentro de cada um de nós.
E é nessa consciência de que Ele fala dentro de nós, é que nós precisamos estar atentos às palavras que vamos receber, porque elas são palavras certeiras, e nós só podemos exercer uma autoridade sobre aquilo que entendemos. Não é uma informação, não é uma comunicação, é um entendimento que te dá autoridade de exercer no mundo físico aquilo que Deus já lhe manifestou no mundo espiritual. É uma autoridade de adentrar nos mistérios e trazer para cá aquilo que Deus já te deu. Então nós vamos estar aqui nos preparando para isso agora. Amém? Então nós vamos nos colocar de pé e nós vamos orar. Que existe algo que Deus vai fazer nessa parte. Existe algo que Deus vai trazer às claras e que vai responder aquilo que você colocou no tribunal há muito tempo. Então eu quero que você comece a conectar, porque o que interessa para o Senhor neste lugar é o seu coração. É uma conexão direta para Ele. Nós queremos declarar que Ele é fonte de água viva. Ele é o sentido e a razão do nosso viver. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o nosso Redentor. E nós declaramos agora que levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Entra, Rei da Glória. Entra, Rei da Glória, estabelece o teu trono, manifesta o teu querer e cumpre a tua vontade neste lugar. Nós declaramos agora que digno de honra e de louvor, digno de ser exaltado, digno de ser amado, adorado, é só o Rei da Glória. E nós declaramos agora que entra, toma o teu lugar de honra e manifesta o teu poder. Senhor, na autoridade do teu nome, nós queremos calçar agora a sandalinha da preparação do Evangelho da Paz, declarando que o Senhor nos deu por ganho este lugar. Lâmpada em nossos pés e luz no nosso caminho, seja a tua palavra viva. Por isso nós declaramos agora que tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida. Por isso nós também queremos declarar que cingimos o nosso lombo com o cinturão da verdade, porque tu és a única verdade. E nós declaramos agora que toda religiosidade, todo paradigma e todo conceito preconcebido caia por terra agora, e que só uma verdade da tua palavra se manifeste em nossas vidas. Senhor, nós queremos colocar sobre o nosso corpo uma couraça de justiça. Nós declaramos que fomos justificados naquela cruz. Não há condenação para aquele que está em ti. Por isso nós declaramos agora que comece a ação da cura em todos os órgãos vitais neste lugar. Nós declaramos agora que a couraça de justiça. E nós declaramos agora que todos os nossos órgãos vitais entrem em plena função agora. E aquilo que estava em disfunção se alinha agora. Nós declaramos a cura do Senhor. Senhor, na autoridade do teu nome, nós queremos colocar um capacete. Nós declaramos que tu és o capacete, tu és o equilíbrio da igreja, tu és o cabeça. Por isso nós declaramos agora, Senhor, que todas as áreas do sentido e as portas da nossa alma seja agora preservada e conectada ao teu trono. Nós declaramos agora, Senhor, que a nossa visão, a audição, fato, o paladar seja agora completamente protegido pela couraça de justiça. Nós queremos vestir Jesus. Senhor, na autoridade do teu nome, nós queremos embraçar o escudo contra todos os dardos inflamados do maligno. Nós declaramos agora que toda arma forjada contra nós não prevalecerá. Nós desligamos agora do computador de Satanás e declaramos agora uma conexão com o Senhor. Nós declaramos agora o teu poder, uma couraça, Senhor, revestida pelo sangue que neutraliza as setas que tentassem se propagar. Nós declaramos agora uma fé inabalável. Senhor,
Nesta outra mão, Pai, nós queremos embraçar a espada do Espírito, que é a tua palavra viva, que ela seja rodante, cortante, dissipe a quilômetros toda a armadilha forjada. E nós declaramos que essa mesma espada, ela traspasse o nosso ser, dividindo a nossa alma do Espírito, juntas e medula, e sendo apta a discernir pensamentos e propósito do coração. E tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que não condiz com os teus propósitos, caia por terra agora. Nós declaramos agora, Senhor, que a visitação plena do teu Espírito se torne real e operante no nosso meio a partir de agora, Senhor. Tu és a nossa delícia. Oh, Senhor, vem agora. Vem agora, Senhor, manifesta sobre nós. Traz-nos o entendimento e o discernimento espiritual. Revela-nos o plano de redenção. Estabelece no nosso meio, Senhor, a herança dos filhos benditos. Por isso nós declaramos agora o teu mover e te agradecemos por tudo que o Senhor há de manifestar no nosso meio a partir de agora, Senhor. E nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o seu Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Para falar um pouco da minha vida, do que Deus fez. Mas antes de falar disso, eu queria falar um pouquinho desse posicionamento. Nenhum testemunho, ele se manifesta com tanta vitória se não houver um processo de santidade na nossa vida. Então, eu queria falar para você que existe algo que nós precisamos discernir espiritualmente, que é o propósito original de Deus para as nossas vidas. Para quem eu vim? Qual foi o propósito de Deus? Eu estou na posição certa? Qual é o meu respaldo bíblico para requerer minha casa? O que está acontecendo? Por que até hoje eu não consigo ver algumas coisas acontecer? Então eu queria falar um pouquinho dessa mulher, arma secreta de Deus, tá? Nós precisamos discernir o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos saber quem nós somos. Porque quando Deus virou para os seus discípulos, e Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele estava diante de Jesus, homem. Ele não estava diante do Cristo, porque não havia ainda sido crucificado. Então o que eu quero dizer a você, que Deus já dá revelação a você antes das coisas acontecerem. Então você conduz os seus passos com toda a autoridade, com toda a convicção e resignação. Então não existe nada que vai impedir de você tomar a sua posição e requerer aquilo que você sabe que tem um respaldo bíblico para se manifestar no mundo físico. A palavra de Deus é clara, diz: ele tem alegria de realizar os anseios do nosso coração. Mas os anseios do nosso coração precisam estar fundamentados e respaldados numa justiça perfeita e num direito legal fundamentado na palavra. Porque muitas vezes eu estou colocando diante de Deus o que eu não tenho direito. Aí, no lugar de ter uma justiça, vai ter uma misericórdia sobre a minha vida. Então, é necessário que eu e você venhamos a saber quem somos e qual foi o propósito de Deus. Eu queria que você abrisse a palavra lá no Salmo, tá? A palavra de Deus lá no Salmo 68, no versículo 11 e 12, ele fala algo assim muito interessante. Ele diz assim: o Senhor deu a palavra. Diga assim: o Senhor deu a palavra. Quem é que deu a palavra? Ok. Ele diz: grande é a falange das mensageiras das boas novas. Amém? Ele está falando aí das mensageiras. Tem algumas traduções que estão diferentes, mas essa é uma tradução correta.
Ele está falando de mensageiros das boas novas. Ele diz: reis de exército fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Ele está falando para quem? Para a mulher. Tá certo? Então ele diz: grande é o exército daquelas que anunciam as boas novas. Reis e reis fogem. E elas, as donas de casa, o que é? A mulher que está na posição, a mulher que sabe a sua posição estabelecida em Cristo, aquela que não abre mão da sua casa, aquela que não abre mão da sua família, aquela que não abre mão dos seus filhos, aquela que não abre mão de ser aquela que alavanca o seu marido para um propósito glorioso em Cristo. Ele fala de uma dona de casa, uma casa a nível físico e uma casa a nível tabernáculo, coração. Aquela que preserva o coração nos princípios de Deus. Aquela que arruma o coração para harmonizar e conciliar uma família a ponto de estabelecer uma vitória em Cristo Jesus. Ele diz assim: os reis e reis fogem. Tudo que é estabelecido por homem, tudo aquilo que é colocado numa posição por homem, foge. E a dona de casa reparte os despojos. Só pode repartir o despojo quem tem vitória. Não é isso? Ele está falando aqui de uma batalha espiritual. Ele está falando de uma mulher que é a arma secreta de Deus. Quem já viu aqui falar uma coisa dizendo assim: a mulher que trouxe a maldição para a terra? Alguém aqui já ouviu? Né? Diz assim: a mulher foi aquela que comeu o fruto, que desobedeceu e que trouxe a maldição. Eu passei um tempo ouvindo isso. Eu quero dizer que isso é mentira. Tá certo? Isso é uma mentira terrível, porque o fruto bendito desse ventre não poderia vir numa mulher maldita. Então o Senhor deu ordem ao homem, no versículo 16 de Gênesis, e lá no versículo 18 o Senhor fez a mulher. Ok? Olha a luz do entendimento, hein? Então a mulher comeu o fruto, porque a mulher realmente ela se encanta e ela é seduzida pelos olhos, e ela comeu o fruto, e nada iria acontecer se o homem não comesse, porque a ordem foi dada a ele, não foi? Eu quero que você discirna isso. Por quê? Porque o que estava no ventre de Maria não era uma coabitação de um homem com uma mulher, porque jamais, o homem já estava amaldiçoado pela desobediência, mas ela não. Ela pecou como qualquer um peca, mas o legado de maldição pela desobediência de um comando direto de Deus, ela não tinha. Aí o Senhor usou essa mulher como arma secreta de Deus para esmagar a cabeça de Satanás. Está entendendo? Então essa falange de mulheres, esse exército de mulheres, ela já vem numa posição de batalha espiritual. Porque se ela não conhece essa verdade, ela não exerce a posição de autoridade. E ela é esmagada. Faz da sua vida um ciclo de infelicidade, buscando no homem aquilo que ele não tem para dar. Mas quando ela discerne a posição, que ela discerne o propósito de Deus, aí ninguém segura. Agora a mulher só veio com um propósito. O Senhor disse: não é bom que este homem fique, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja. Ok. Aquele homem passou muito tempo sozinho, porque ele estava dando um nome para muito animal. Você já viu? Ele estava lá no jardim dando nome para
todos os animais. Eu acredito que ele passou um tempo sozinho. E Deus olhou para ele assim e disse: meu, não vai dar. Se não levantar um ajudador, ele não vai fazer nada. Não é verdade? Tá? Mas eu quero deixar muito claro para vocês uma coisa. O Senhor não fez o homem para a mulher, mas fez a mulher para o homem, viu? E Ele ainda mandou você com emprego garantido. Você tem um patrão chamado Jesus. Você tem que ser ajudadora. E a ajudadora é idônea. E quando o Senhor estabeleceu aquela mulher na vida daquele homem, Ele disse, ela não estava casada com ele. O que eu quero dizer para você? A mulher, ela veio com um propósito de glorificar a Deus aonde quer que ela esteja. E aonde uma mulher entra, as coisas acontecem. Está entendendo? E a mulher também, ela veio para ser coroa do céu. E o homem é coroa de quem? De quem o homem é coroa? De Deus, gente. É um nível maior, viu? A mulher, ela veio para ser coroa do homem. E quando ela não exerce essa posição, ela é podridão para os seus ossos. Por isso que tem muita mulher matando o homem com a língua. Tem muita mulher esmagando o homem. Porque ela foi levantada para ajudar a ele a cumprir um propósito para glorificar a Deus. Ela acha que ele foi levantada para ele fazer um propósito para glorificar ela. Está entendendo? Desce daí. Vai para o teu lugar. Toma a tua posição correta. Que você terá vitória em tudo. Então, essa mulher, essa falange que Deus fala, é um exército de mulher que sabe para que veio. E outra coisa, mulher não tem que estar morrendo de paixão, acabando a vida, tirando a vida, esquecendo dos filhos, esquecendo da posição, esquecendo de Deus por causa de homem, não. E nenhuma posição, nenhuma palavra da Bíblia você vai dizer, vai ver aí que Deus mandou mulher nenhuma amar homem. Agora ele vira para o homem e diz: maridos, amai-vos vossas esposas como a seu próprio corpo. Mas quando se relaciona com a mulher, ele diz: mulheres, respeitai vossos maridos. Sabe por quê? Porque o homem se sente amado quando ele é respeitado. Então vamos sair dessa posição aí de vítima e se colocar na posição correta. Deus te fez para ser geradora de vida. Deus te fez para ajudar a cumprir o propósito de Deus aonde você estiver. Se você estiver numa empresa, você ajuda a cumprir o propósito. Aonde você chegar, o propósito se cumpre. Por quê? Porque você veio para ajudar esse homem a cumprir um propósito em Deus. Está entendendo? Você pode notar. Aqui está um seminário lindo. E eu creio que essas mulheres trabalharam para isso. Esses homens foram comissionados aí de última hora. Estão tudo aí, não estão? Trabalhando. Manda eles fazer um seminário de homem. Consegue sem mulher não. Não consegue de jeito nenhum. Sabe? Porque onde a mulher entra, as coisas acontecem. Agora não é para ela tomar um lugar que não é dela. Diz, o homem foi feito do pó da terra. A mulher foi feita do osso. O pó da terra não é nada. Eu quero te dizer que a terra que o homem foi feito é a terra enriquecida, onde tem toda a origem da vida. E o homem é o que tem a semente da vida. Você só gera. O homem é que traz a vida. Agora você gera a vida. Então, na onde você estiver, você gera a vida. Aonde você entrar, a vida se estabelece. Porque você foi feita
de um lugar onde se tem origem de vida. Está entendendo? O homem foi feito do pó da terra, uma matéria. A mulher foi feita já de uma matéria feita do osso. É isso? O que significa isso? O homem é Ishar. Em hebraico, Adão chama Ish. E a mulher é Ishar. O que significa Ish? Forte. O que significa Ishar? Macia. Macia. A mulher foi feita da parte macia. O que se tem dentro de um osso? Tutano, né? Não sei se vocês gostam, eu adoro tutano. E eu creio que você foi feita desse tutano, porque se você notar, você tem uns volumezinhos aí diferentes. Você pode pegar que é tudo muito macio. E o homem gosta disso. Não é isso? E o homem é forte. E a mulher gosta de coisa forte. É ou não é? Homem macio não dá. Agora forte é, não é isso? Então eu imagino que aquele homem, muito tempo, cuidando e dando nome aos animais, e Deus deu a ele um sono profundo para não se meter na obra-prima. Quando ele acordou, eu acredito que ele disse assim: Ixá, que animal é esse? E estava lá, essa coisa de forma assombrosamente maravilhosa. É tão perfeito que Deus disse assim: olha, fez todas as coisas. Ele disse: ainda não está bom. Fez as árvores, separou as águas, fez tudo, os luzeiros, tal. E disse: ainda não está bom. Aí ele disse: eu vou fazer um homem. Ele olhou para aquele homem e disse: ainda não está bom. Aí ele deu um sono para aquele homem e fez a mulher. Quando ele fez a mulher, ele disse: não tem mais nada melhor para ser feito. Aí ele dormiu. Ele descansou. Foi a última obra-prima. Fomos nós. Você pode imaginar o que você é para ele? Você pode alcançar o seu valor para ele? Então, quando você discerne essa posição, para que você veio, você começa a romper com as mentiras e com os enganos que muitas vezes te aprisionam ou te intimida diante de um direito legal que você precisa exercer no mundo espiritual. Porque o diabo sabe quando eu sei e o diabo sabe quando eu não sei. E eu preciso saber para poder exercer essa autoridade, dizer: larga, o seu tempo acabou. O seu tempo acabou. Então nós precisamos saber quem somos, nós precisamos saber dessa origem. E olha, o que tem dentro de um osso? Tutano. O que tem dentro de um osso humano? Medula. O que tem dentro de um osso humano? Medula. Nós somos feitos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Existem 3 sistemas dentro de uma medula. Sistema do sangue. Em Levítico diz que não há vida, a vida está no sangue. Existe o sistema do sangue, existe o sistema o quê? Circulatório. Esse sangue que irriga a vida para todos os órgãos. Existe o sistema linfático, são as defesas, as placas que se levantam, a imunidade se levanta. Por isso a mulher tem aquele sentido, aquele radarzinho que pega de longe. Ela não pode ter certeza, ela não viu nada, mas ela sabe quando alguma coisa está acontecendo na sua vida, na sua casa e na sua cama. Porque Deus deu isso a ela. Está entendendo? É isso que eu quero te dizer, que quando você sabe de onde você veio, a essência do que você veio é a manifestação no mundo físico. Você veio da origem da vida, do sangue. Você veio de um sistema que irriga a vida para a família, para os filhos, para onde quer que você esteja. A mulher chegou no lugar, ou ela é podridão, ou ela é edificação.
Está entendendo? Então ela tem autoridade de repreender a morte da panela. Ela tem autoridade de tirar a morte do leito dela. Ela tem autoridade de fazer correr aquilo que está ameaçando a família dela. Mas o diabo precisa saber que ela sabe. Ok? Quando o diabo sabe que você sabe, ninguém te segura mais. Está entendendo? E eu precisei saber disso. Eu precisei discernir isso. Assim que eu me casei, nós fomos para um encontro de casais e ficamos dentro da igreja. Ficamos dentro de uma igreja há muitos anos, trabalhando com encontro de casais, trabalhando com casais, fazendo eventos. Mas quando veio o primeiro momento de crise na minha vida, eu descobri que eu não era convertida, eu era convencida. Então muita gente está dentro da igreja convencida, mas não é convertida, porque o convertido sabe quem é e a autoridade que tem. Mas o convencido acha que Deus vai fazer tudo. Está entendendo? Mas isso acontece. Então eu queria falar um pouquinho para vocês da minha vida, tá bom? Você já entendeu quem você é? Diga: eu sou mulher. Sou geradora de vida. Irrigadora de vida. E eu sou arma secreta de Deus. Está entendendo? Eu sou arma secreta de Deus. Deus tinha um plano A para você, não era um plano B. Na hora que você fez aquilo que não devia, Deus já tinha um plano preparado para colocar dentro do seu ventre, para que você exercesse autoridade e esmagasse a cabeça da serpente. Sabe o que é isso? Você foi enviada para trazer o libertador. Satanás quis nos aprisionar. E Deus disse assim: olha, não adianta, eu tenho um plano A para ela. Eu vou gerar no ventre dela o libertador. Diga: o meu ventre é templo, lugar de libertação, lugar de gerar vida. Por isso que eu digo que do meu interior fluirão fontes de água viva. Está ouvindo? As águas do Espírito começam aqui, ó. É aqui que começa aqui, ó. É a água do Espírito, começa aqui. Por isso que eu tenho que ser essa que flui fontes de água viva. Não é um ribeirinho, nem um laguinho, nem uma fontezinha. É rios de água viva. Não é o pão do passado, não é o pão dormido, não é as lembranças antigas, mas é a novidade do dia. Porque eu disse: eu sou o pão para os filhos, mas eu sou o pão nosso de cada dia, um pão fresquinho. Não é a história de ontem, não é as lembranças de ontem, não é as recordações de ontem, não é a amargura de ontem, é a novidade e a alegria do momento e do dia. Hoje é dia de novidade. Deus tem uma resposta, uma solução. Deus já determinou algo e você vai receber esse algo para a sua vida. Quem aqui me conhece? Poucos, né? Eu nasci aqui em Recife. Eu nasci ali no Cabo de Santo Agostinho, na destilaria. Não sei se vocês conhecem. Meu pai, na época, era jogador de futebol. E ele morava ali. Ele jogava ali na destilaria. E eu nasci em casa. Eu nasci naquele lugar. Mas com 1 ano de idade, o meu pai foi transferido para Goiânia, Goiás. E meu pai era chefe de terraplanagem.
Ele construía rodovias. E naquela época se estava construindo a Belém-Brasília e Brasília, Distrito Federal. E aí eu fui para Goiânia e logo depois de alguns anos eu fui morar em Brasília. E fiquei em Brasília até 18 anos. E com 19 anos eu me casei e vim para Recife. Eu fiz artes plásticas em Brasília e sou formada em artes plásticas e exerço essa função até hoje, tá? Eu sou uma artista profética. Você crê nisso? Você sabe aquela escultura que tem ali na saída de Abreu e Lima? Que é um homem com fogo e a mulher com a pomba? Ali naqueles portais? Aquilo ali é uma obra minha. E ela é profética, porque Abreu e Lima era o lugar onde tinha mais prostíbulos. E depois daquelas esculturas é o lugar onde tem mais igrejas evangélicas. Você crê nisso? E como era a minha vida? Eu me casei, vim para cá, me casei muito nova, né? Com 19 anos. Eu considero muito nova, porque hoje eu tenho um filho, mas caçula de 26 anos, que está falando em olhar para pensar em casar. Eu já estou achando que ele ainda é muito menino. Você imagina a idade em que meu marido, nós nos casamos. E era a igreja, família, né? Eu vim de uma família de pais. Meu pai é um paraibano daqueles rude, meio estúpido, mas completamente amoroso e inofensivo. E minha mãe é uma mulher extremamente sábia. Eu vim de uma família de 5 filhos. E a minha mãe deixava muito claro assim que casamento é até que a morte os separe. Não existe. Ela dizia assim: filha, abra teu olho e olhe tudo. Olha a família, veja como ele trata os pais dele. Porque depois que você casar, você vai precisar fechar o olho um pouquinho. Mas agora é hora de abrir. Porque depois vai ter que fechar, e de repente você vai ter que fechar muito. E eu tinha essa concepção. E outra coisa, de se preparar e de se separar para um casamento, né? Se guardar para ter o seu marido, para ter um leito sem pecado. E eu fui criada assim. E depois de uns 12 anos, mais ou menos, de casado, veio a primeira crise. Uma crise terrível. Eu já tinha os 3 filhos. Eu tive um filho no primeiro ano de casado, depois de 2 anos tive outro, depois de 2 anos tive outro, e depois de 3 anos eu tive o caçula. Então eu tive os filhos rápido. E com 25 anos eu já estava encerrando a minha carreira. E nesse momento eu dormi com um homem completamente apaixonado e acordei com um homem completamente endemoniado. E ele virou assim para mim e disse: olha, nós nos casamos tão cedo, você casou muito cedo, eu também. Eu queria curtir um pouco a vida. Então a gente se separa e lá para os 45, 50 anos a gente se encontra, porque se for o destino, a gente se... O que aconteceu? Meu chão se abriu. Eu fiquei completamente sem chão, sem direção. Eu não conseguia lidar com aquilo. Eu pensava no social, eu pensava como eu ia me apresentar diante das pessoas, eu pensava na minha reputação, eu pensava nos meus pais, eu pensava na minha família. E aí veio a grande ferida e a grande frustração no coração. E aí foi quando eu fui desesperadamente buscar Jesus, porque o sentimento de rejeição, ela invadia o nosso coração. E ele realmente começou a curtir a vida. Ele não saiu de casa, mas ele resolveu curtir a vida.
saía com os sobrinhos da idade, bem mais novo, e era farras e farras. E naquele momento eu não conseguia mais conseguir ver como eram as coisas. Era uma dor tão profunda, era uma dor tão grande, que só a lembrança era como vinagre num coração partido. Quem era meu marido? Ele vinha de uma família maravilhosa. Eu tinha uma sogra maravilhosa, e foi essa sogra que me deu a Bíblia, que nesse momento foi a primeira vez que eu abri a Bíblia verdadeiramente, busquei socorro de Deus, e foi minha sogra que me deu. Era uma mulher de Deus, dos termos tradicionais, mas não cria no Espírito Santo. E meu marido veio dessa família, uma família extremamente patriarcal. O pai era um homem forte, colocava todos os filhos debaixo de suas asas, uma família de 9 filhos. Era um pai que se preocupava realmente com os filhos, com o futuro dos filhos, como administrador daqueles seus bens, mas nunca preparou um filho para administrar a sua própria casa. Existia um legado de destruição, de imoralidade sobre a família. Era uma postura patriarcal, uma postura moralista. Só existia a família, era aquela aglutinação. Mas era uma família que carregava sobre si um legado de imoralidade muito grande por causa dos adultérios. Eles eram muito bem sucedidos. Assim que eu casei com meu marido, ele era recém-formado, nós não tínhamos quase nada, mas em poucos anos ele ficou um homem muito bem sucedido, muito próspero. Eles eram os maiores distribuidores de bebida norte e nordeste. Eles tinham uma grande distribuidora. Eram tão fortes, né, nessa área, que eles recebiam prêmios de melhores revendedores norte e nordeste. E era um patrimônio assim muito forte. Era um patrimônio muito grande que você não conseguia ver como é que poderia abalar isso. Era uma distribuidora que distribuía para todos os lugares, e você imagine o que é um patrimônio que você não consegue ver o fim disso, porque se as pessoas estão felizes, elas bebem, se elas estão tristes, elas bebem, entendeu? As festas e festas. E chegava um tempo que aquela distribuidora, ela era assim, o carro forte ia buscar o dinheiro dentro da distribuidora, de tanto dinheiro que era. Então era um patrimônio muito forte. Isso gerou orgulho, isso gerou altivez, isso gerou algo que fazia com que aquilo que ele era abençoado era aquilo que o amaldiçoava. Por quê? Porque eu tinha um marido de segunda a quinta, de quinta a domingo eu tinha um bebum. Eram as reuniões, bebidas, e para os pais não interessava os agregados. Só interessava se os filhos estivessem tudo juntos, mesmo que seja para beber, prostituir, mas que estivesse tudo juntos. Então era um sistema patriarcal muito forte. Mas Deus tinha um propósito muito grande na minha vida. Assim que eu me deparei com essa situação difícil, eu fui desesperadamente buscar Jesus. Bom, e aí começou o meu processo, porque quando você vê uma situação de injustiça na sua vida, que você diz assim, eu não merecia passar por isso, eu não fiz nada para passar por isso, mas quando você encontra Jesus, você encontra um espelho que revela que você tem alguma coisa que contribuiu para isso, sabe? Então Jesus é um espelho que revela as nossas manchas. E eu acredito assim que o casamento, ele não acabou naquele dia. Existiam arranhões e arranhões que tirou o brilho. E certo dia ele trincou.
E Jesus, ele revela você. Aí você sai de uma posição de mulher ferida e rejeitada para ser aquilo que Deus quer que você seja. Aí você sai daquela mulher machucada, amargurada, e você começa a ser uma atalaia, uma intercessora. Você começa a ver as coisas com os olhos do Pai. E o que acontece? Eu fui desesperadamente buscar Jesus. Mas eu fui buscar Jesus porque eu tinha um interesse pessoal. Eu queria que Ele restaurasse meu casamento. Eu fui buscar Ele por interesse. Eu não fui buscar Ele. Eu fui buscar o que Ele podia me dar. Eu fazia parte da igreja da multidão. Não interessa quem, eu queria a bênção. E aí eu me deparei com uma coisa impactante que transformou minha vida, porque eu me apaixonei por Jesus. Eu fiquei apaixonada, alucinada por Ele, a ponto do que me levou a Ele se tornar muito pequeno diante do que eu encontrei. Tá? Mas até então Ele não tinha transformado essa mulher. Até então eu o conheci, me apaixonei e eu queria Ele de forma ardente. E a única coisa que eu queria era morrer para mim e viver para Ele. E nesse caminho de entrega, nesse caminho de andar nos meus cacos, nesse caminho de permitir que Ele vá nas gavetas secretas, revele aquilo que eu precisava colocar para fora, eu cada dia mais estava comprometida. Aí não era mais o casamento, era o que Ele queria para a minha vida. E eu quero te dizer uma coisa: quando nós sabemos quem é Jesus, a gente sabe o que Ele quer e o que Ele não quer. Jesus odeia o divórcio. E aí, meu Deus, como vai ser? Só que eu estava tão apaixonada, e quando a gente está apaixonado, a gente não sabe mais nem o que quer, porque tudo que a gente quer é fazer o que o outro quer. A gente se anula. Com Jesus é diferente. Jesus, a gente tem que morrer. Não é só se anular. Tem que morrer. Morrer para nós. E eu comecei a morrer para mim. E Deus começou a me curar. E na hora que eu olhava para Ele, eu não olhava mais com o sentimento de ciúme, de rejeição. Eu não conseguia olhar mais para Ele com raiva, com indignação. Deus colocou em mim um sentimento de compaixão e misericórdia pelo pai dos meus filhos. Aleluia. E nessa hora não estava mais em jogo o sentimento ferido, mas a convicção de um propósito de Deus para a minha família. E foi um processo terrível, foi um processo difícil, queridos. Foi demais, foi muito difícil. Era muitas noites, chegando pelas madrugadas, completamente embriagado, completamente cheirando a pecado. E a única coisa que eu fazia era pegar uma toalha molhada, passar nele, colocar ele na cama e ir chorar na cruz. E chorar na cruz. A minha indignação, a minha vontade de fazer alguma coisa ficava completamente neutralizada pelo sentimento de amor e compaixão. Por quê? Porque ele estava perdido e Deus veio para ele. Eu olhava para os meus filhos, eu olhava para a minha vida e eu disse: não foi esse homem que eu me casei, não foi esse filho de Deus que eu me casei, mas ele se tornará o filho e o homem de Deus para a minha casa. E eu colocava diante de Deus, exercendo a autoridade que eu conhecia, que eu podia, porque eu aprendi nele. Eu dizia: olha, Senhor, eu não perco esse homem para o mundo. Está nas tuas mãos, Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, querida. Quando você sabe a posição e o seu direito, não tem amante, não tem estrangeira,
Não tem intrusa que permaneça no lugar quando a mulher verdadeira se coloca diante de Deus e requer sua casa. Não tem nada que não abale os céus e faça correr aquilo. Reis e reis, quem tomou o trono que não era trono, quem tomou o lugar que não era lugar, foge! E você distribui e despoje para os filhos, porque a sua casa é estabelecida. E Deus começou a trabalhar na minha vida, querido, mas quando ia acontecendo as coisas, eu também ia me aprofundando, eu ia aprendendo. E Deus ia me mostrando que aí existia coisas que só na batalha espiritual, aonde meu marido estava preso, só uma guerreira posicionada poderia tirar ele de lá. E aí começou as batalhas espirituais. E eu quero dizer para você que a primeira batalha espiritual começa dentro de você. A primeira limpeza que Deus faz é dentro de você. Não existe autoridade sem santidade. É a mulher santa que edifica. A mulher santa edifica a sua casa. Então não existe edificação sem santidade. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou a me esmagar. Deus começou a me fazer andar nos meus cacos. Eu mesmo via o meu sangue com tanta dor e tanto sofrimento. E aí ele começou a revelar certas coisas dentro de casa. Eu me tornei uma guerreira e eu acordava nas madrugadas para orar. E Deus começou a dizer: filha, vamos começar a limpar a tua casa. Vamos começar a limpar a tua casa a nível físico. A verdade de Deus é paralela. Tudo que acontece no mundo físico está relacionado com o mundo espiritual. E diz: vamos limpar logo o mundo físico para que a gente limpe o tabernáculo do Pai, que é o seu coração. E aí eu acordei de madrugada com aquele grito no meu ouvido dizendo: levanta-te. E eu sem querer levantar, e eu vi o grito, e quando eu me levantei, eu já me levantei toda arrepiada, começando a guerrear dentro de casa. Eu moro ali na Avenida Boa Viagem, na frente ali do mar, e a minha casa é enorme. E eu andava naquele corredor ali, para lá e para cá, na sala, para lá e para cá. E aquele arrepio vinha, aquela língua espiritual vinha. E eu parei junto de um armário que eu tinha na sala. E aquilo ali foi me tomando, e o Senhor falando em línguas. E eu falando, e eu falei: o que está acontecendo? E eu abri o armário. Quando eu abri o armário, aquilo ali parecia um bicho me agarrando. Era uma caixa que tinha lá. Nós viajávamos muito, nós viajávamos demais. Ele adorava viajar com os filhos, comigo. E a gente foi para um carnaval de Veneza. Você já viu falar do carnaval de Veneza? Ninguém é de ninguém, é um carnaval de máscaras. E aí nós fomos para lá, fomos em Murano e adoramos aquelas máscaras. E compramos aquelas máscaras para decorar nossa casa. E ela falou: vamos levar, isso é maravilhoso. E essas máscaras estavam dentro dessa caixa. E quando eu comecei a orar, e eu não sabia o que era, porque já fazia anos que eu tinha trazido aquilo ali para dentro de casa. E o Senhor disse: abre, e eu abri. Quando eu abri aquelas máscaras, Ele falou claramente: no dia que você trouxe isso para sua casa, a mentira entrou no seu casamento. O seu marido colocou a máscara. Sabe o que é isso, querido? Ponto de contato. Nem tudo nós podemos levar para casa. Nem tudo nós podemos comprar para casa. Porque existe um ponto de contato. No Salmo 97:7 ele diz: prostram-se diante dele todos os deuses. Qualquer coisa que você possa levar para sua casa, que você não sabe a origem, não sabe a consagração, não sabe a história daquilo, você pode levar uma entidade para sua casa e a sua vida vira um inferno e você não sabe qual foi a legalidade que foi dada. E aí eu peguei aquela caixa, coloquei lá fora porque era de madrugada, e eu disse: olha, assim que amanhecer eu vou colocar isso no canal. Aí eu desci o elevador, coloquei no banco de trás do carro e subi, fui dormir. E Deus ali trabalhando. E hoje nós temos um ministério ligado à restauração de família. E Deus traz pessoas e famílias para serem restauradas, porque a unção está sobre isso.
E só que essa reunião, ele não participava de nada disso, porque ele se dizia, mesmo dentro da igreja, ele se dizia esperto e ateu, graças a Deus. Então tudo que acontecia com ele, ele direcionava aos méritos dele. Ele achava que era Deus, não era ele que tinha aquilo pelo esforço. Porque o dinheiro faz isso com as pessoas. Principalmente um dinheiro que vem muito rápido para uma pessoa muito nova. E ele não conseguia participar de nada daquilo ali. E aí eu comecei a clamar a Deus. Eu comecei a clamar a Deus para que Deus se revelasse para ele. E começou a minha grande luta pelo Senhor. Qual foi o meu comportamento diante daquilo que estava acontecendo? Eu vivi aquele momento na minha vida, eu e Deus, e uma mãe espiritual que cuidava de mim, uma cobertura espiritual que cuidava de mim, chamada doutora Neuza Etiópia e Conceição Pimentel. E elas eram as únicas que eu conseguia abrir o coração, falar, e elas me tratavam. Sabe por quê? Porque eu não me sentia no direito de expor a vida do meu marido para ninguém. Eu não via que a minha ferida e a minha dor me dava respaldo para expor a vida dele. E o que acontecia? A família era louca por ele, meus pais eram loucos por ele, a família via a gente como casal 20. Então eu não tinha jamais o direito de macular essa imagem no coração dos meus pais. Eu não poderia falar isso para os seus pais. Eu não conseguia, eu não tinha como eu expor, porque nós não podemos cuspir no prato que comemos. Se eu vou falar do meu marido, se eu vou expor o meu marido, eu estou expondo a mim mesmo, porque no dia que eu me uni com ele, eu passei a ser uma só carne. Então eu acho que eu estou expondo ele, não, eu estou se expondo, eu estou me arranhando, eu estou me machucando, porque eu estou expondo a vida de alguém que é um comigo. E essa dor não me dava o direito de expor jamais a vida dele. E naquele momento eu não estava conseguindo ser esposa, porque existe toda uma situação de rejeição e de dor. E eu pedi a Deus para que eu não fosse a melhor mãe, a mãe dos meus filhos e a melhor amiga dele, companheira, nesse momento que eu não estava podendo estar na minha posição de mulher. Porque você sabe que quando entra na vida de uma pessoa a bebida, entra também o adultério e a prostituição. E isso já estava na vida dele. E eu já sabia de tudo isso. Eu já estava vendo e assistindo tudo isso. E eram dores profundas no meu coração. Mas era na cruz que eu resolvia tudo isso. E quando ele chegava, ou ele acordava, eu já não conseguia sentir nada, a não ser amor por ele. Amor do coração do pai. Não é o amor do coração de uma mulher ferida mais. Não é o amor do coração de uma mulher que deseja seu marido. Não, porque na cruz, Deus tira todos esses instintos. Deus tira tudo isso. Porque na cruz você não é mais carne, você é espírito. Então eu não olhava para o meu marido mais desejando ele. Eu olhava para ele com amor e compaixão do pai dos meus filhos, e que eu não abria a mão dele para o mundo. E Deus foi tratando, foi fazendo tudo isso. Eu me lembro dessa minha batalha espiritual, que eu acordei de manhã e fiquei muito triste com o Senhor. Eu fiquei muito triste com tudo, porque você tem seus momentos de confronto com o Pai Celestial. Porque o seu tempo é um, o do Pai é outro. E hoje eu entendo que o tempo está nas minhas mãos. Quanto maior a minha entrega, mais rápida a minha vitória. Quanto maior a minha morte, mais a ressurreição vem. E eu comecei a receber estratégias do Pai. Eu me lembro que eu tinha que muitas vezes ir para os bares. E eu ficava nos bares com ele até
fechar as portas. Porque você sabe que todo bebum, ele é rico, ele pode tudo, ele paga tudo, ele compra tudo e ele manda em tudo. Não é isso? Então tem aquela história da saideira. E essa saideira não saía do S. Nunca chegava lá no fim. E eu, naquele momento, eu disse: Deus, me dá uma estratégia e me faz com que essa dor que eu estou no coração se transforme em algo vitorioso em Ti. E eu ia para os banheiros dos bares. E ali eu chorava muito. Eu dizia: Senhor, eu quero declarar que nenhuma mulher vai chorar nesse banheiro como eu estou chorando. Eu quero declarar, Senhor, que esse lugar não terá mais poder de destruir famílias. E eu decreto a falência desse lugar. Isso eu fiz nos 5 bares e olhe lá. E eu quero te dizer hoje, todos esses bares estão fechados e são igrejas. Todos eles se transformaram em igreja. E eu me lembro numa manhã que eu acordei assim. Sabe aquela mulher iludida? Que mulher boba. Olha, se o homem soubesse como é fácil ganhar uma mulher. Oh, meu Deus, ele não precisava comprar um ramalhete. Até uma florzinha do campo ganha o coração de uma mulher. Né? E aí naquele dia eu achava assim, é dia dos namorados e ele vai comprar um presente para mim. E aí eu desci lá embaixo, que mulher também é xereta, né? Vai mexer em tudo. E eu fui no carro dele, e a mala do carro estava cheia de presente, mas nenhum era para mim. Nenhum era para mim. E naquela noite eu chorei muito diante do Pai. Eu não falava nada, porque eu não brigava com ele na frente dos meus filhos. Eu não brigava com ele. Eu não podia fazer isso, porque eu não podia deixar com que a minha dor pessoal interferisse num processo de Deus. Então não conseguia. Eu via que Deus não reagiu na hora dos cravos, não amaldiçoou. E eu não tinha respaldo bíblico para amaldiçoar e nem falar nada. Porque eu era apaixonada por Jesus. E aí eu subi, eu chorei muito naquela noite. Chorei muito, muito. Eu disse: Deus, me dá uma estratégia de novo. Aí ele disse: está certo. Aí ele disse assim: vá lá no carro. Atrás do banco tem uma coisinha. Sabe o que tinha atrás do banco? Um kit de motel, onde ele tinha ido. Aí ele disse assim: você vai tirar as sandálias dos teus pés, vai pegar o seu carro e vai para a porta desse motel, vai descer, vai tirar o sapato e você vai rodar 7 vezes ao redor desse motel. E aí eu fui nesse motel, e fui em outro motel, e fui em outro, e eu quero te dizer que todos fecharam. Todos, não existe mais nenhum deles. Sabe por quê, querido? Uma cruz não vem com um peso para te esmagar e nem para ganhar uma família. A cruz vem com um peso para você ganhar uma geração, uma linhagem, uma cidade. Você vem com um propósito glorioso. Não é só para você, não é a sua vida só. Você vem para ganhar uma família através da sua vida. E eu fui recebendo os comandos e eu fui fazendo. E eu quero te dizer, não faça nada sem o comando. Tá certo? Só faça as coisas quando Deus falar e te der comando. E você ter maturidade de discernir o espiritual do natural. Amém? E aí as coisas foram acontecendo. E você pensa que ele ia mudando. Não, ele ia piorando. O cafuço ficou demais. E aí Deus usando. Queridos, eu quero falar uma coisa para vocês. Deus não vai usar um profeta para a sua vida que não seja para testificar o que ele já lhe disse. Não acredite em profetada. Não vá buscar vaso ali e aqui. Conheça a palavra e o verdadeiro profeta, porque ninguém pode te dizer nada que Deus já não lhe disse. Nada. O profeta só testifica, não tem novidade. E outra, não existe profecia novidade se não tiver fundamentada
se não estiver aqui, é mentira. E muitas vezes, querido, eu ouvia profetadas dizendo: deixa esse homem, já deu o que tinha que dar, você é muito nova, você é bonita, olha, tem aqui um monte de gente para você casar. Sabe quem falava isso? Pastores. Tá? Poxa, como é que você aguenta? Deixa esse homem, põe para fora da sua casa, põe hoje mesmo para fora. Porque, olha, você não vai ficar só de jeito nenhum. Você é uma mulher inteligente, você é bonita. Sabe, queridos? E se a gente é fraca, a gente acha que é Deus que está falando. Só que não é Deus. Deus não quer que mulher nenhuma coloque o marido para fora. Deus não quer de jeito nenhum um casamento destruído. Deus é Deus do casamento. Ele é um Deus que tem um propósito naquilo. Ele tem um propósito naquilo ali. E o que começou a acontecer? Eu comecei a falar com Deus: Deus, revela para ele quem está por trás de tudo isso. E aí um certo dia ele se arrumou, aquele dia ele se arrumou todo perfumado, vou para um churrasco, lá embaixo já buzinando um carro cheio de companheiras. Saiu, mas ele saiu no carro dele e tudo. E aí no fim da tarde esse homem vinha voltando. E quando ele colocou a mão para trás assim, para pegar a carteira, porque ele queria parar na beira-mar para tomar água de coco, porque já estava cheio, embriagado. Aquela caixa daquelas máscaras agarrou a mão dele. E esse homem levou a maior pisa dentro do carro. Chegou em casa desesperado. Olha, o bicho está lá. Aquele bicho que você disse está lá de embaixo. Está dentro do meu carro. E ele lutou com essas máscaras. Que essas máscaras cortaram ele. E aí eu só fiquei rindo, porque eu pedi a Deus: Deus, revela o que está atrás disso. Sabe? Porque quando Deus não convence, o diabo constrange. E esse homem sobe lá para casa com a blusa toda aberta e os meninos na sala assistindo televisão. Ele vai para o banheiro e daqui um pouco vem aquele homem correndo pelado pela casa e diz: ó, o bicho está lá na minha banheira, ele me deu outra pisa. E o bicho pegou ele lá na banheira. Quando eu cheguei no quarto, era shampoo, era tudo quebrado e eu só sabia rir. Eu falei: Deus, muito obrigado. Mas eu ficava quietinha, eu não só, nossa, que coisa, né? E começava a orar, mas eu ria. Eu quero te dizer, queridos, que quando a mulher não convence, Deus faz assistir a glória dele. Tá? A mulher na posição, hein? Submissão, hein? Discernindo a submissão não como uma sujeição, mas discernir a minha missão, independente do que está acontecendo. Porque independente da dor, da tristeza, da indignação, eu tinha 3 funcionárias, cada um para cuidar de um filho. Eu tinha funcionário para cuidar da minha casa, mas nunca uma delas guardou uma roupa do meu marido, porque era eu que guardava. Nunca uma delas colocou o jantar para ele, porque era eu que colocava. Então não saia da sua posição e nem dê sua posição, porque Deus vai honrar você, dona de casa, na sua posição. E você faz isso com amor, não é com obrigação. Você faz isso com amor. Você faz isso com muito amor, porque você sabe o que vai retornar para você, sabe? E aí começou a grande batalha na nossa vida. Veio os grandes decretos, né? E chegou também o meu limite. E chegou um dia que eu conversei com ele e eu disse: Neto, todos aqui conhecem o galo da madrugada? Oh, o dia do galo da madrugada, o cabo estava todo arrumado, lança perfume, mulher para todo lado. E ele dizia assim: eu vou para o galo da madrugada. E eu disse assim: Neto, não vai não. Vamos viajar com os nossos filhos. Não saia de casa hoje não.
Aí ele disse, não, vamos sim viajar com os nossos filhos, quando eu chegar do Galo da madrugada. E eu disse, Neto, olha, eu estou no meu limite, e eu não sei como é que vai ser quando você chegar. Eu falo assim como eu estou falando com você, tá? Porque hoje eu vou comunicar aos meus filhos. Hoje eu vou conversar com eles. E nós vamos juntos decidir. Eu já estava esgotada, eu já estava... Não sabia mais nem como orar. E aí naquele dia eu conversei com os meus filhos. E meus filhos viraram para mim e disseram, mãe, a gente já sabia. Queridos, olha, não adianta você esconder nada de filho. Filho sabe de tudo. Os filhos sentem tudo. E ele sabe. E aí o meu filho mais novo, porque eu andava com todos eles para a igreja direto. E ele falava assim, lá vai sua mãe dar dinheiro para o pastor. Ó, vai se arrumar porque você vai com sua mãe dar dinheiro lá para o pastor. Eu dava mesmo, não dava não, eu devolvia. E aí eles já eram filhos já forjados na batalha espiritual, nas orações que nós tínhamos em casa. E aí ele disse assim, mãe, vamos orar? Aí ele saiu pela porta, lá embaixo os carros todos esperando ele. E olha, eles tinham, por eles serem distribuidores de bebidas, eles tinham muito trio elétrico. Eles patrocinavam muito o trio elétrico, eles tinham um trio elétrico deles também, tá? Então era aquela coisa, aquela situação difícil mesmo. E aí, meu filho disse, mãe, vamos orar. E aí naquela manhã, nós fomos para a sala e ali eu chorei muito, porque eu tive que expor para os meus filhos, doeu falar do pai. Doeu dizer o que estava acontecendo. E aí meu filho orou, nós oramos, e eu lembro da oração do meu filho Bruno. Ele disse, papai do céu, o Senhor é o Deus da família, não deixe meu papai sair de casa, restaura a vida. Falou das palavras dele. E ali eu levantei, nós levantamos e eu peguei a palavra. E o Senhor disse, ele ouviu a voz do menino. Ficamos ali no sofá, deitado ali, porque não sabíamos que poderia acontecer e se realmente iríamos sair quando ele chegasse, não tivesse mais nós lá. Deu 2 horas. Ele saiu 10 horas, mais ou menos meio-dia, 11 e pouco. Ele abriu a porta da sala, nós estávamos deitados no sofá, porque estávamos chorando muito e já tinha passado o choro, estavam todos tristes, abatidos. E ele abriu a porta da sala e ele correu para a varanda. E ele trancou a varanda e passou 2 dias ali chorando. Chorando sem parar. Chorando sem parar. E a gente assustado, porque ele chegou descalço. Ele chegou sem carteira. Ele chegou sem o carro. E a gente falou, será que ele matou alguém? Será que ele atropelou alguém? O que aconteceu com a vida desse homem? E aí depois de 2 dias, a gente falou assim, nós vamos lá levar comida para ele na varanda. E aí quando nós abrimos a varanda, ele foi para o meio da sala e ali ele se ajoelhou e pediu perdão para mim. E aí nós ficamos assustados e perguntando, o que aconteceu? O que houve? Ele disse que quando subiu no trio elétrico da Pitu, o trio elétrico ali das 4 pontas, começou a andar. E ele disse que o céu começou a abrir. E ele disse que começava a ver um dedo escrevendo assim, volte hoje e agora para casa, senão ainda hoje leva a sua casa. E ele disse que olhou assim, não tinha cheirado lança-perfume, não tinha bebido ainda, não deu tempo. E ele disse que aquilo ali foi andando e ele disse assim, volte agora para sua casa. Ele disse que desceu do trio elétrico desesperado e veio correndo de lá até a Avenida Boa Viagem, do lado do Hotel Jangadeiro. Esse homem chegou desesperado e quando ele chegou e abriu a porta e viu que a família dele estava lá, ele chorou 2 dias.
Ele se converteu verdadeiramente. Ele se apaixonou por Jesus de uma forma tão grande que ele se tornou um grande evangelista. Você precisa de ver que paixão linda ele tem por Jesus. E outra, ele honrou a mim, ele honrou os filhos, ele honrou os pais. Ele fazia festa toda hora e a gente achava que era uma festa, porque ele adorava festa. Mas aquela festa era para honrar o Pai, era para me honrar, era para se colocar. Ele ficou alucinado por Jesus. Olha, você não tem ideia do negócio, como foi bom. Tá? Só que existe também o processo. Que? A desconstrução. A paciência. E o que aconteceu? Ele estava na sala, lendo o jornal. E eu disse assim: Neto, eu preciso fazer algo que Deus mandou eu fazer, que tem que ser a minha flecha direta. Aí ele disse: como assim? Aí eu disse: eu preciso ir na distribuidora, orar pela distribuidora. Aí ele estava lendo o jornal e já estava cheio de Jesus, né? Ele disse: pode ir. Aí eu disse assim: liga para lá e manda prender os cachorros, porque era tão grande a distribuidora que ele tinha guaritas dentro da distribuidora, e que ficava os guardas e o carro forte entrava ali. Então, quando não era fim de semana, tinha cachorro solto e as guaritas todas com os guardas. E era uma distribuidora assim muito grande. E o que acontecia? Naquela distribuidora ali já tinha havido vários assaltos. E com ele sempre acontecia coisas que Deus o livrava. Um certo dia o carro forte não foi buscar o dinheiro logo após uma festa da Pitomba. E era muito dinheiro, o carro forte precisava que ele levasse o dinheiro urgente, porque do lado da distribuidora fica o shopping em Guararapes. E ele disse assim: olha, traz aqui no banco rápido, porque nós precisamos. E ele era o lado da contador, ele era o lado financeiro. E aí ele pegou os malotes, saía arrastando vários malotes e colocou dentro do carro. Só que nessa hora chega uma pessoa e diz: olha, Neto, você tem que assinar esse papel aqui. Aí ele pega a chave do carro e entrega para um dos funcionários e diz assim: entrega lá esses malotes que ele já está esperando na porta do carro forte. E ele sai. Na hora que ele sai, passa pela guarita do shopping em Guararapes. Eu acho que todos vocês se lembram, aconteceu isso. Os assaltantes já estavam ali na entrada e deu um tiro no coração do funcionário. Ele morreu na hora e levaram todos os malotes. E quando eles pegaram os malotes, eles gritaram: não era esse o cara, era uma cilada para ele. E isso, várias situações dentro da distribuidora aconteceu, e Deus livrando ele de tudo isso, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Eu quero te dizer, todo bebum tem um anjo que leva ele para casa, porque naquela semana eu fui para o tribunal de Deus e eu disse: a partir de hoje o pão dessa mesa não será maldito, será bendito. E eu fui para o tribunal de Deus, e outra coisa, não vá para o tribunal de Deus sem estar pronto a se deparar com Satanás, porque ele vai apresentar suas causas. E eu fui para o tribunal e ali estavam todas as situações, e Deus falou comigo: você tem certeza do que você está falando? Porque ó, a vida que você tem é a vida que vai vir. Você tem certeza do que você está pedindo? E eu disse: sim. Eu não quero nada maldito na minha mesa. O provedor da minha mesa já está aqui dentro de mim. Sabe por quê? Porque o que está na minha mesa é fruto de adultério, é fruto de aborto, é fruto de briga, é fruto de atropelamento, é fruto disso ou daquilo, porque bebida é só causa isso. E aí eu chamei minhas coberturas e fui para a distribuidora com meus 3 filhos e com eles. Ele mandou cercar,
prender os cachorros, tudo, e eu entrei. Quando eu cheguei na mesa dele no escritório, a mesa estava lotada de duplicata. Coloquei um filho meu em cada ponta da distribuidora, e eu fiquei no meio, e os pastores me cobrindo ali naquele momento, e ali eu decretei falência daquele lugar. E foi um ataque muito grande, mas eu saí dali certa do que eu estava fazendo. E eu quero dizer para você, no tempo de uma semente germinar, 6 meses, houve uma falência total. A distribuidora faliu. Quem já viu falar da junção da Ambev com a Antártica? A desculpa era isso, mas a Antártica era muito forte. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que acabou com a Antártica aqui no Nordeste. Foi Deus. Então a distribuidora faliu em 6 meses. Em 6 meses ela fechou. Então imagine um salário desse tamanho, passou a ser um salário desse tamanho, porque eu tinha uma locadora de carro. Eu que cuidava dessa locadora. E dentro de 2 anos, 34 carros foram perdidos. Sabe por quê? Aquilo que o diabo dá, ele toma. Quando você consagra a tua vida, quando você consagra a sua casa, quando você declara que a provisão da sua casa não será mais maldita, aquilo que Satanás deu, ele toma. E você tem que estar pronta para isso. Está entendendo? Então você imagina o que veio, mas veio sobre um homem apaixonado por Jesus. Isso não foi nada na vida dele, porque ele estava ali, tanto fazia estar no carrão dele, como está ali no golzinho que sobrou. Está entendendo? Eu cuido de você. Na igreja você cuida de mim. E era a coisa mais linda, ele me honrava e era coisa tremenda. E certo dia eu recebo um convite para ir para Angola. Começou o meu ministério em nações. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer em Angola? Fazia 7 anos que a guerra tinha acontecido lá. Angola estava destruída. Eu falei, o que eu vou fazer em Angola, meu Deus? Mas ele, você vai, você precisa ir. Vai, você é uma guerreira, você é uma mulher chamada para as nações. Eu, bom, eu vou. Recebi a passagem, recebi a hospedagem, recebi tudo. E fui para Angola. E quando chegou em Angola, eu me deparei com aquela cidade destruída, nem carro tinha. Muitas mulheres na rua, vendendo abacate na cabeça, um filho amarrado aqui, outro aqui, entendeu? Poucos homens, mas aquela coisa estranha. Aí o primeiro dia, pastora Graça, vamos lhe pegar a tal hora, vamos te levar. E eu, Deus, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou falar, tal? Aí eu disse, não tem como não deixar de falar sobre o princípio familiar, que o princípio familiar é um só no mundo todo. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, era uma reunião como essa daqui, cheia de mulheres, todas viúvas. Seus filhos estavam no hospital com um pedaço, sem perna, sem braço, pedaço. O marido morreu. Todas ali. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sei falar para a viúva, como é que isso pode acontecer com a minha vida? Deus, me ajuda agora. E eu falei sobre princípio familiar, sobre posição de mulher. No outro dia, sabe o que aconteceu? Esses homens aí, cercaram a igreja e queriam me colocar para fora de Angola. E as mulheres não disseram, ela não vai sair daqui. E elas cantavam e aqueles panos e me enrolavam e não sei o quê. E eu ministrando, sabe por quê? Porque eu falei que elas perderam o marido e os filhos, mas elas não perderam Jesus. E Jesus era o esposo dela. E sabe por que aqueles homens estavam querendo me colocar para fora? Porque aqueles homens quiseram ser solidários, sabe? E as mulheres deixaram, e cada um tinha 5, 6 mulheres para suprir as viúvas. E eles queriam me matar. Só que no terceiro dia,
Eles todos chegaram aqui e começaram a chorar. E pedir que eu abençoasse o casamento verdadeiro deles, que eles não queriam mais mulheres com eles, nem as mulheres colocaram todos eles para fora. E Deus restaurou aquele lugar e foi a coisa mais linda do mundo. E quando eu voltei, você sabe que ir para Angola é muito longe. E aí quando eu voltei, o que aconteceu? Eu entrei no avião, eu era rapariga, né? Porque lá a gente é rapariga. Aí entrei no avião, entra a rapariga. Né? Daqui para baixo tudo é aquele nome, CU. Senta seu CU aqui na cadeira. Tá bom. E segurando aqui para não rir, né? Porque é o português deles, é o de Portugal, né? Aí daqui um pouquinho eu estou lá sentada, clamando a Deus, pedindo que eu não vomitasse, que eu pudesse chegar em casa bem. Eu estava esgotada, eu estava desnutrida, eu estava tudo. Mas feliz, que eu acabei fazendo um monte de casamento antes de sair. Só que, aí daqui um pouquinho vem eu, rapariga? Eu, sim. Aí ele perguntou, quantos putinhos você tem? Sabe o que é isso? Quantos filhos você tem? Então a rapariga tem filho putinho. É muito lindo, né? Mas é interessante. Aí ele pegou a minha bagagem, que estava em cima, a minha mala, e me levou para a primeira classe. Aí eu falei assim, não, mas eu não paguei isso aqui, e nem pagaram isso aqui, porque a minha passagem é essa, classe econômica e tal. Ele disse, não, aqui é sua passagem. Seu alimento é especial, seu chá já está na sua cadeira, e a sua cadeira é redonda e a senhora pode deitar. Eu disse, Deus me ama. Deus me ama e Deus te ama. Vai fazer a obra dele para ver a recompensa que você tem. Você nem imagina, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano que Deus prepara para os filhos que nele esperam e o amam. Aí eu volto, quem está no aeroporto? Meu lindo, cheio de flores. E aí nós, depois de alguns dias, tempinho, nós vamos para Brasília aplicar o Veredas Antigas. Eu viajando já com ele já trabalhando comigo. E ele sente um mal-estar. E nós falamos, isso deve ser a dengue, deve ser uma virose. E nós chegamos na sexta-feira, ele não conseguiu ir porque estava com febre. E no outro dia ele ficou um pouco enjoado. E no domingo nós voltamos imediatamente. Segunda-feira ele foi internado. Dentro de 7 dias, eu perdi o amor da minha vida. Dentro de 7 dias, Deus levou. Dentro de 7 dias, Deus me deu a oportunidade de cuidar dele. Ele teve uma hepatite fulminante e ele faleceu. Ele faleceu com 51 anos, muito novo. Ele era um atleta. Ele corria de manhã e de noite, a gente nunca imaginava, e não teve uma dor de cabeça, nunca teve nada. E a gente nunca imaginava que fosse uma coisa tão séria. E Deus me deu a honra de ter um marido para ele. É muito difícil, foi muito difícil. Mas eu quero te dizer que o tempo dele acabou, mas o meu não, e por isso eu estou aqui. Por isso eu estou aqui, sabe por quê? Porque a saudade, a solidão, as lembranças se transformam em gratidão. Existe uma alegria de gratidão, de ver Deus, o que Ele fez com a minha vida, o que Ele fez com a vida dele. E durante os 7 dias no hospital, todas as enfermeiras que cuidaram dele se converteram. Todas que estavam ali se converteram e foi assim um momento muito especial.
E eu questionei Deus, eu disse: Deus, nós estávamos no auge, fazendo planos da nossa lua de mel, fazendo os projetos para as nossas viagens, eu estava no auge da minha... Porque também foi um processo, viu? Eu quero deixar isso muito claro. Quando Deus restaurou a minha casa, eu entrei no maior conflito no meu coração. Eu quero dizer que muitos arranhados, muito sofrimento, tira as afeições. E aí eu olhava para ele e disse: Deus, agora o Senhor restaurou a vida dele, ele está apaixonado por Jesus, ele está se mostrando apaixonado por mim, só que eu não consigo, eu não estou apaixonada por ele mais, eu não consigo, como vai ser agora, Senhor? Aí eu fui andar na praia e eu questionando, chorando dentro de mim, aquela coisa mais íntima me sufocando, e ele disse: agora tá bom. Aí Deus vira para mim e ri, e ele disse: agora tá bom, porque eu vou te ensinar a amar da forma certa. Amar sem possessividade, sem ciúme, amar sem manipulação, amar com o zelo do meu coração. E aí eu, tá, tudo bem. Voltei para casa. Eu quero dizer para vocês que em menos de 3 semanas, eu estava quase agarrando aquele homem dentro de casa, de tão apaixonada que eu estava, com a paixão verdadeira do coração do Pai. Então eu quero dizer para você, você pode dizer: eu não amo mais, eu fui maltratada, eu não amo mais. Eu quero te dizer que Deus reacende o pavio que fumega e restaura a cana quebrada. Só depende de você. Deus é o Deus da aliança, Deus é o Deus do matrimônio, Deus é o Deus do casamento, Deus é o Deus da família, e Ele tem um grande propósito. Entrega teu coração, porque a chama de paixão, de gozo e de plenitude Ele estabelece, e Ele diz que a glória da segunda casa será muito maior do que da primeira. Glória a Deus. Eu quero que você